Senhoras e senhores, no ar, INAC TV, um programa do Instituto Não Aceito Corrupção. Hoje estreando xícaras novas aqui no estúdio, teleprompter e os convidados que estão aqui comigo. Para iniciar, e antes de iniciar, eu queria falar um pouquinho da nossa campanha. Chegou a hora de votar com consciência. Eu peço que seja exibido o vídeo correspondente, por favor. Vamos ter um papo reto? Se você quiser vender o seu videogame, um par de tênis usado ou a sua bicicleta, tudo bem. Esses objetos pertencem a você, mas jamais venda o seu voto. O direito de escolher representantes é um direito seu, mas com efeitos coletivos. Negociar seu voto tem consequências que você, seus filhos e todos nós pagaremos ao longo dos anos. Quem compra voto, ele não quer ser representante por mérito. Ele quer chegar ao poder a qualquer custo. Depois que chega lá, poderá governar apenas para si ou para os seus amigos. Essa é uma pesquisa do INAC feita na eleição passada e aponta que mais de 60% dos entrevistados já vivenciaram a corrupção eleitoral. Não faça parte dessa estatística. Proteger o futuro vale mais que qualquer quantia. Chegou a hora de votar com consciência. Uma campanha do Instituto Não Aceito Corrupção. Siga o INAC no nosso Instagram, Não Aceito Corrupção. É isso aí. Precisamos saber votar e vamos votar bem neste ano. Vamos dar início ao programa. O 6º Prêmio INAC de Integridade foi destaque na Folha de São Paulo. Repercutiu a cerimônia realizada no Teatro Municipal de São Paulo e o reconhecimento a iniciativas que fortalecem o combate à corrupção e promovem boas práticas de gestão pública e privada. Nesta edição, foram recebidos 223 trabalhos de 20 estados brasileiros, com projetos reconhecidos em áreas como jornalismo, tecnologia, governança, esporte, cultura e academia, e reforçou a importância de iniciativas que contribuem para uma cultura de integridade no Brasil. Para conhecer melhor os vencedores e os projetos reconhecidos em cada categoria, recebemos hoje os seguintes convidados. Patrícia Blanco, presidente executiva e do Conselho Diretor do Instituto Palavra Aberta. Preside o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional e integra os conselhos do CONAR e da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Sérgio Madeira, médico e diretor técnico da ABRAID, Associação Brasileira de Importação e Distribuição de Produtos de Saúde. Atua há mais de 50 anos no setor de saúde e dispositivos médicos. Colaborou na fundação da Anvisa e na elaboração das primeiras normas para dispositivos médicos, com atuação em regulação, inovação, acesso e ética no setor. E também Walter Vieira Cereviva, graduado em Direito pela PUC de São Paulo, é sócio do escritório Vieira Cereviva Advogados Associados e professor convidado da ESA, da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos diretamente para o primeiro bloco. No primeiro bloco, o tema é academia. Da categoria academia, venceu o trabalho Integridade no Ministério Público e Enriquecimento Ilícito de Procurador-Geral da Justiça. O RESP 2256-539 de Mato Grosso do Sul e o ônus probatório após a Lei 14.230 de 2021 de Gustavo Henrique de Andrade Cordeiro, da Univem, que analisa a responsabilização por improbidade e o papel da integridade institucional após a reforma da lei. Agora vou fazer uma pergunta direcionada aos 3 convidados deste dia. O trabalho vencedor aborda a relação entre integridade no Ministério Público, enriquecimento ilícito e o ônus da prova, após a reforma da lei de improbidade. Qual é a principal contribuição desse estudo para o fortalecimento da integridade e da responsabilidade no serviço público? Esta é a pergunta.
Vou começar com o Dr. Walter Vieira Seneviva. Dr. Walter, tem a palavra. Muito obrigado, boa tarde a todos. É uma honra poder participar desse programa e desse debate. A contribuição desse trabalho premiado no 6º Prêmio INAC de combate à corrupção é decisiva, porque quando a lei da improbidade sofreu modificações, salvo engano, 3 anos atrás, a responsabilização dos homens públicos e mulheres que têm atividade pública por ilegalidades ficou muito mais difícil, muito mais complexa, porque cabe ao órgão de acusação provar o dolo, a intenção do enriquecimento e a intenção de ilicitude. O trabalho premiado contribui para que isso se faça de uma maneira clara, com segurança jurídica, mas também com a garantia de que seja possível responsabilizar os eventuais culpados. O trabalho é baseado numa decisão do Superior Tribunal de Justiça de 2026, portanto uma decisão recente que ilumina o caminho de todos aqueles que fazem o combate à corrupção sobre como fazer isso daqui para frente em casos em que seja identificado esse tipo de má conduta. Então, é bacana que o INAC tenha recebido e tenha reconhecido o valor dessa contribuição nesse sentido. Muito bem. Doutor. Bom, dado o que o doutor Seneviva falou, eu tenho pouca coisa a acrescentar do ponto de vista do que já foi dito. Só destacaria a importância deste trabalho ter se originado no Mato Grosso do Sul, né, diante das notícias recentes sobre escândalos que surgiram a partir de um assassinato de um advogado em Mato Grosso, né? Que levantou a ponta de um tapete com muita sujeira, chegando até ao STJ. Uhum. Então, esse trabalho, ele, na verdade, ele faz um eco enorme à necessidade de intervenção da sociedade de maneira geral e das autoridades do Executivo nos descalabros da gestão do judiciário no nosso país, né? Sem o judiciário, sem leis, é a selva total, é a barbárie. Então, este trabalho, decisivamente, ele contribui para trazer mais luz ao ambiente dentro de um aspecto que todos desejamos muito, né? Tendo em vista as perspectivas de evolução da democracia no mundo. Muito bem. Patrícia. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra e um prazer enorme estar aqui ao seu lado e ao lado do Walter e do Sérgio para falar sobre e comemorar o 6º Prêmio INAC de combate à corrupção. Eu acho que é muito importante e também de integridade, né, esse prêmio tão relevante. Mas eu queria trazer um ponto até de destaque para essa categoria academia, porque eu reputo como sendo de extrema importância o incentivo à academia para que ela participe, para que os estudos sejam feitos, teses de doutorado, de mestrado sejam feitos e reconhecidos por um instituto no sentido de contribuir para a melhoria do ambiente, né, de integridade mesmo no nosso país. Então, ao reconhecer um prêmio, né, dar o prêmio a essa iniciativa, é extremamente relevante e, como o doutor Sérgio colocou, quer dizer, vindo, né, de um estado que sofreu, né, uma série de problemas, mas com destaque a esse, dá ainda muito mais espaço para que outros também possam desenvolver estudos e contribuir ainda mais para que a gente melhore tanto a academia, mas também o ambiente brasileiro no que tange a questão da integridade do nosso sistema, né? Eu acho que eu destacaria o fato de ter um projeto premiado de tanta qualidade nesse segmento. Muito bem. Muito obrigado. Muito bem respondidas a questão colocada. No segundo bloco, eu queria falar sobre boas práticas de governança. Foi esse o texto em que foram apresentados os trabalhos. Na categoria Boas Práticas de Governança, venceu o SIGIMAR, Sistema de Gestão de Integridade do Maranhão, de Hugo Augusto Brandão dos Santos, da Secretaria de Estado da Transparência e Controle do Maranhão.
O projeto, com um sistema digital para padronizar e monitorar práticas de integridade, reunindo 31 unidades de gestão e ampliando a transparência, a prevenção e a eficiência no uso dos recursos públicos. Agora faço uma pergunta direcionada também aos três. Qual a importância de iniciativas como essa para transformar a integridade em uma prática permanente dentro da gestão pública e fortalecer a prevenção de irregularidades? Vamos começar pelo Sérgio. Bom, esse trabalho, de certa forma, ele está semelhante a um monte de coisas que a gente lida no dia a dia do Brasil, não é? É uma iniciativa muito bem feita, quer dizer, muito bem pensada, né? E lidando com uma estrutura inteira do Judiciário do Estado do Maranhão. O que me chamou a atenção lendo esse trabalho são as ponderações que os autores fazem da dificuldade de convencer pessoas a aderirem ao registro nas plataformas, ao registro de documentos, né? E que mostra que, principalmente no ambiente atual de inteligência artificial que a gente vive, que o ser humano, no final das contas, está no centro de toda a solução e, infelizmente, no centro dos problemas, não é? Quer dizer, se o servidor público não tiver comprometido na constante alimentação do sistema, na constante observação dos ordenamentos sugeridos, nós não conseguiremos nenhuma evolução. Ele faz esses considerandos, mas, de qualquer forma, o trabalho está colocado, os ordenamentos estão sugeridos e nós, como cidadãos, não temos outra alternativa a não ser investir sempre em educação, em convencimento, em integridade. É isso que a gente imagina que pode dar resultado, embora não no curto prazo como a gente gostaria. Exatamente. Mas é uma coisa para estar sempre fazendo. Muito bem. Patrícia. Bom, o que eu destaco aqui é o uso da tecnologia para, de fato, desenvolver um sistema que vise a integridade a integridade mesmo e o combate à corrupção. Eu gostei muito, dessa questão do uso de uma ferramenta digital, que com o objetivo de padronizar mesmo e monitorar as rotinas. Eu acho que isso é muito relevante. Quando a gente olha a perda que acontece quando você não tem uma padronização dos processos dentro dos órgãos públicos, quando você tem uma distribuição ali de documentos que não são, que você não consegue padronizar aquilo, você não consegue checar, você tem uma perda de gestão enorme e que muitas vezes o cidadão, o contribuinte não enxerga, e só enxerga o lado ruim da coisa. Quando você padroniza um sistema a partir da tecnologia existente, com ferramenta de inteligência artificial hoje que propicia isso, você está usando essa tecnologia para oferecer um serviço melhor para o cidadão, mas principalmente controlar possíveis desvios. Então, eu vejo isso como, de fato, algo muito relevante, muito interessante e que a gente pode, em acompanhando a implantação desse sistema, até promover essa boa prática para que outros estados, outros municípios também adotem. Eu acho que essa é algo que precisa ser olhado de perto para verificar, de fato, como que isso se dá. E pelo que até no resultado do estudo, da apresentação do case, quer dizer, consolidou 31 unidades de gestão, ampliando a transparência e o controle preventivo, e com isso a eficiência na utilização do recurso público. Se a gente passar isso para outras cidades, olha que ganho de gestão e de economia de recurso público a gente não pode ter, Malu? Sem dúvida, sem dúvida. Walter. Em primeiro lugar, eu acho importante destacar o fato de que existe esse prêmio, ou seja, boas práticas. Exatamente. Para pequena cidade, para os estados com menos recursos, é tão difícil quanto, no plano nacional,
adotar mecanismos para assegurar que as compras públicas sejam feitas de maneira lícita, de maneira adequada, de maneira econômica. Então, quando o INAC premia, promove a que as pessoas apresentem, estudem, elaborem e compartilhem novas ferramentas de combate à corrupção e de busca de eficiência nas compras públicas, isso é um benefício para todos, para o país inteiro, do pequeno município até a própria federação. Então, é importante que exista o prêmio. Que o trabalho premiado fosse orientado para a gestão é muito importante. Um país do tamanho do nosso, com a complexidade de geografia, de logística e tudo mais, compras e contratações públicas podem e devem ser padronizadas. Da maneira que, ao invés de cada aquisição que a pequena cidade ou o grande estado vai fazer, seja ela mesma um ritual complexo, se elas forem padronizadas, a eficiência é gigantesca. Da mesma maneira que na iniciativa privada, ferramentas de gestão implicam na adoção de ferramentas de padronização, no poder público deve ser assim, e o trabalho premiado buscou exatamente isso, ou seja, todas as secretarias do Estado do Maranhão compartilhando informações, compartilhando procedimentos, o que gera economia e gera eficiência no controle. Então, parabéns para o premiado e que bom que o INAC possa compartilhar não só o trabalho premiado, como todos os demais, para o conhecimento das autoridades do Brasil inteiro. Muito bem. Vamos passar então para o terceiro bloco, experiência profissional. Nesta categoria de experiência profissional, venceu o projeto CAULI, Central de Análise Universal de Licitações e Editais, de Márcio Medeiros Gomes, da Eficácia Organização. A solução utiliza inteligência artificial para monitorar licitações e identificar possíveis irregularidades desde a elaboração do termo de referência, fortalecendo a prevenção e o controle. A pergunta é a seguinte: o uso da inteligência artificial para identificar possíveis irregularidades já na fase inicial das licitações representa um avanço importante no combate à corrupção. Na avaliação de vocês, quais são as principais contribuições e desafios de ferramentas como esta CAULI para fortalecer a integridade, a transparência na gestão pública? Você começou a anterior. Vou pedir então para a Patrícia iniciar a próxima. Bom, como eu coloquei na passada, eu acredito que a inteligência artificial e as ferramentas existentes de análise de dados, né, de macro dados, o aprendizado de máquina, essa captação do dado inicial a partir de um processo licitatório, usando a inteligência artificial, é de extrema importância para que o Estado, o município, o poder público ganhe tempo e ganhe eficiência. Na medida em que ele consegue, né, jogar ali um processo licitatório de compras de determinado produto ou de determinado serviço, ele consegue analisar já uma análise prévia, né, de qual fornecedor pode, de fato, ofertar o melhor serviço, o melhor produto para aquela compra pública, seguindo os critérios de melhor uso do recurso público. Então, quando a gente olha, né, a inteligência artificial, e hoje tudo, né, que a gente fala no mundo tem a inteligência artificial, mas quando a gente começa a olhar e desenvolver os aplicativos e as aplicações corretas para o uso dessa tecnologia, os ganhos são fantásticos. É claro que a gente não pode reputar tudo, né, e deixar tudo para que a inteligência artificial faça. É preciso de um controle humano, é preciso que o humano que tenha uma revisão, que tenha um processo feito, né, por um gestor que olhe aquele uso correto da tecnologia. Mas o que eu vejo é que teremos ganhos muito interessantes e muito importantes na eficiência do serviço público na medida em que a gente souber utilizar bem as ferramentas de inteligência artificial que estão disponíveis aí, que virão, né, cada vez mais modernas, mas para que a gente possa, de fato, utilizar essa ferramenta para o bem público. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Muito bom. Walter.
Eu queria compartilhar com o nosso telespectador a noção seguinte. O Brasil tem uma lei padrão de licitações. Cada estado tem sua lei estadual, os municípios têm lei municipal, mas tem uma lei federal padrão. Então, a lei estabelece que o procedimento de licitação ou de compras públicas em geral, tem várias modalidades, ele tem coisas permitidas e tem coisas proibidas. É proibido, por exemplo, induzir a licitação para facilitar a vitória de alguém ou estabelecer requisitos técnicos que sejam excessivos e que atrapalhem a competição. Quando o vencedor do prêmio propõe uma ferramenta que usa a inteligência artificial para identificar irregularidades, eventuais irregularidades em editais, ele está dando um passo muito importante na eficiência pública, por um lado, e no combate à corrupção, por outro. Porque ele usa o recurso da tecnologia, que é a inteligência artificial, que tem a capacidade de olhar uma quantidade muito grande de dados, no limite, todos os editais do Brasil, municipais, estaduais e federais, testando para as irregularidades mais frequentes. Então, se esse trabalho fosse feito, digamos que o INAC tivesse 1.000 pessoas para olhar todos os editais do Brasil, teria um custo elevadíssimo e um tempo absurdo. Com um projeto como esse, usando a tecnologia, é possível fazer essa verificação de irregularidades, propositura de melhorias, eventualmente iniciativas até de denúncia, mas é possível fazer esse monitoramento da qualidade dos editais, do ponto de vista do que está previsto na lei, com uma eficiência gigantesca. Então, é importante o que essa iniciativa propicia. Eficiência também na fiscalização, não só nas compras públicas, mas na fiscalização dos editais. Bom, sobre essa questão, nós, na área da saúde, temos particular interesse, não é? Eu ajudei a fundar uma organização chamada Instituto Ética Saúde, na perspectiva de tentar combater a corrupção no setor saúde. O processo licitatório drena recursos do setor saúde. E corrupção na área da saúde é equivalente à morte. Em última análise, a gente chega lá no fim da conta com mortes, não é? Então, acho que na instrução deste trabalho, ele cita a incrível cifra de 1 trilhão de desvios de recursos no sistema licitatório. Considerando que o Brasil tem um pouco mais de 1 trilhão de PIB, esse sistema drena quase o nosso PIB, não é? Então, vejo como um fantástico apoio e suporte, né, ao tentar estabelecer riscos antecipadamente, os termos de referência, não é? E procurar diminuir esse processo de fraude que contribui para o nosso adoecimento e morte. Nós temos uma iniquidade absurda no nosso país, no planeta inteiro tem, mas eu estou tentando, você está tentando, você, Patrícia, Seneviva, estamos todos batalhando aqui, estamos hoje junto ao INAC, como militantes de uma causa que não tem fim, não é? E vejo que esses moços que fizeram esse trabalho nos ajudam e ajudam o país. Estimo que se consiga bons resultados no longo prazo, porque no curto eu não vejo perspectivas, mas que no longo prazo a gente consiga reaver parte desse trilhão e cada vez mais, porque se a gente não permite sair mais. Exatamente. O Brasil seria, se ficasse 2 anos sem ninguém roubar nada, seria uma potência dentre as 5 principais, não é? Dominava o planeta. E até a questão, acho que a perda com a corrupção é brutal. E a perda com a ineficiência do gasto público. Sem dúvida. Porque quando você faz uma licitação errada, faz uma compra errada no processo licitatório, que você deveria comprar X milhões de máscaras, e a máscara que vem não é a adequada por conta da lei de licitação que pega pelo menor preço, e você compra um produto que não é de qualidade, você também está tendo, né, uma perda brutal de recurso público, né? Aliás, Patrícia, eu queria destacar... no setor saúde, a gente vê isto como uma prática que seria boa no serviço público, de comprar sempre
por economicidade, pelo menor preço, mas frequentemente o menor preço é comprar porcaria. Você compra produto que você não pode usar e a perda nos inventários, nos depósitos, você vê materiais que eventualmente foram abandonados, etc. e tal, mas às vezes estão lá porque não tem qualidade. Então, de fato, é importante verificar o preço, mas tem que se estabelecer parâmetros de qualidade mínima, não é? Então, em determinados certames, você teria que escolher com qualidade. Mas o administrador, sobretudo o administrador público, tem dificuldade de defender que aquele produto é melhor, porque sempre há suspeitas de que está defendendo interesses de um jeito ou de outro, então fica mais cômodo a gente resolver tudo pelo baixo preço. Acho isso muito ruim. Muito bem, vamos para o quarto bloco, e que é sobre integridade no esporte e na cultura. Na categoria Integridade, Esporte e Cultura, venceu o projeto Prêmio Sou do Esporte, Governança, de Fabiana Gracindo Bentes de Rengifo, do Instituto Sou do Esporte. A iniciativa avalia, desde 2015, a governança de entidades esportivas brasileiras, com metodologia própria e considera critérios como transparência, equidade, prestação de contas e adoção efetiva de boas práticas. A questão é a seguinte: o projeto citado mostra como critérios de transparência, equidade e prestação de contas podem contribuir para fortalecer a questão do esporte. Na opinião de vocês, qual é a importância de mecanismos de avaliação e monitoramento como esse para ampliar a integridade nas entidades esportivas e culturais? Vamos começar agora pelo Walter. Obrigado. Falar da importância do esporte... O Sérgio já indicou, já perguntou. Falar da importância do esporte é pleonasmo, é desnecessário. E as pessoas precisam entender que o esporte no Brasil é substancialmente financiado por aportes públicos, ou por subsídios, ou por renúncia fiscal. Então, é claro que quando a gente torce para um clube, compra o ingresso, é uma renda. Mas existe muita renúncia fiscal e isso implica em que, por exemplo, as pessoas... Os velhinhos como eu que leem jornal, de vez em quando encontram o balanço... Você não é velhinho, mas lê jornal. O balanço do Palmeiras, o balanço do Corinthians, do Flamengo e tudo mais. Essas entidades têm uma obrigação de transparência e de bom uso dos recursos, porque um pedaço importante dos seus recursos não são delas, são recursos públicos, são nossos. Então eu fiquei muito contente de ver e gostei da manifestação da vencedora no dia da entrega do prêmio, porque eu percebi que ela trabalha com isso há muito tempo, adora o que ela faz e ela propôs um sistema de verificação em relação às diversas entidades, especialmente as federações esportivas, para que elas atuem com transparência, com proporcionalidade na distribuição dos recursos e tudo mais. E a gente, nós brasileiros que temos uma relação tão emotiva com o esporte, foi alertado pela vencedora do prêmio para a necessidade de, sem prejuízo de continuar curtindo o esporte e a atividade esportiva, saber para onde vai o dinheiro com ferramentas como essa que ela propôs. Então, fiquei muito contente de ver a fala, que ela ganhasse e ver a fala dela no dia da entrega do prêmio. Sem contar que eu vejo nessa iniciativa algo muito relevante, porque por anos nós passamos questionando e até demonizando a transferência de recurso público para organizações não governamentais da área de esporte ou de cultura. Então, quando a gente tem uma ferramenta de controle, de transparência, de prestação de contas, isso pode ser um avanço fundamental para que a gente, de fato, pare de questionar, né, que empresa tal ou governo tal está ajudando aquela determinada organização sem fins lucrativos para a prática de esportes que é tão fundamental. Quantas cidades, bairros de comunidades só têm oferta de esportes ou de cultura a partir de iniciativas de organizações não governamentais, porque o Estado não chega. E se o Estado não chega, quem chega são as ONGs. E as ONGs precisam de financiamento. Então, se a gente tiver um critério e uma boa prática de transparência para prestação de contas, vai ser fantástico para que a gente possa avançar, né, no apoio a esporte e cultura, que é tão fundamental. Eu queria destacar um aspecto que julgo de muita importância. Esse trabalho dá
um grande passo num setor que, às vezes, a gente acha supérfluo. Né? Quer dizer, nos esforços para organizar, a gente fala saúde, educação, segurança, e ali tem um bloquinho que é o esporte. Então, os trabalhos nesta área são importantes para fortalecer os conceitos, né? e ajudar a população a entender como é o gasto daquele setor, como pode ser financiado. Mas eu queria, no momento atual, nós estamos com eu diria grave, né, opinião pessoal, grave comprometimento nos financiamentos, sobretudo no esporte, né, das bets, né, esses sistemas de aposta. Né. Vejo com bastante tristeza, né, esportistas de destaque no Brasil vincularem as suas imagens a esses sistemas. Posteriormente, nós podemos ter, até então, falando da gestão desses recursos, né, pessoas ligadas a esses sistemas de bet ou outros das próprias organizações que não fazem um respiro nas entidades que fazem a gestão desses recursos, não é? Eu aprendi quase como susto, né, a análise do 11 de setembro nos Estados Unidos, como dizendo que como os órgãos de segurança não detectaram as questões que levaram ao bombardeio com aviões dos prédios, né? Então você vai ver do World Trade Center, né? Aí você vai ver qual foi a análise. Bom, os órgãos de inteligência, 2011, né? 11 ou 1? Não, 11 de setembro de 2001. 2001. Eu por acidente estava lá. Mas, enfim, é uma outra história interessante, mas não é o caso aqui. Mas da análise desse tema, se descobriu que nos órgãos de inteligência, as pessoas que deveriam fazer as críticas, então a governança, eram todos de uma comunidade, de um determinado segmento. Então, eram brancos, loiros, de olhos azuis, irlandeses ou ingleses de raiz, digamos assim, né? E ninguém pensaria como um muçulmano, ninguém pensaria como uma pessoa preta, ninguém pensaria como uma mulher. Eram todos homens de mais de 50, 60 anos que faziam aquela gestão. Não é? Então, acho importante, o que tem a ver isso com o esporte? Eu acho importante levar para os sistemas de governança do esporte públicos diversos, pessoas com outras formações, outros olhares, né, que possam contribuir com esta governança. Então, o sistema desenvolvido eletrônico, ele traz um grande avanço, ele pode prevenir, mas nós temos que continuar oxigenando essas federações, esses sistemas de esporte de uma maneira mais transparente. Muito bem. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Sobre esporte e cultura? Não? Bem. Só que é fundamental, né? Sim, é fundamental. Sim. É fundamental. Agora, só para dizer das bets, você sabe que hoje quem banca o esporte são as bets. Sim. Tanto nos clubes, quanto nas federações, quanto na FIFA, quanto nas televisões, quanto nas emissoras de rádio, todas são bet. Sim. Mundo afora, né? Mundo afora. Nós perdemos completamente o momento de segurar isso. Sim. Embora houve uma decisão da Champions League de não permitir patrocínio total, né, o patrocínio master substancial nos clubes da Champions League por conta de bets, já dando uma, quer dizer, voltando um pouquinho, refluindo, talvez. Refluindo um pouco em relação a colocando limites. Mas, nós vimos aqui no Brasil saírem as instituições financeiras de patrocínio dos clubes para entrar nas bettings. E agora a gente exemplo mais típico é o Palmeiras. O último, né? O último que estava lá sustentando. Que estava segurando, deixou de segurar. Agora é a Betting que está lá patrocinando.
Mas agora a gente tem uma categoria adicional de patrocínio de esportes, que é o caso do patrocínio daquela empresa chamada Fatal Fans ao Corinthians, que é de conteúdo adulto. Exatamente. Né, no esporte do futebol. De fato. Né? E aí até eu fiz uma brincadeira outro dia numa reunião do CONAR, no qual eu participo, que a gente vai ter que começar a colocar a classificação indicativa em jogos de futebol. Porque se conteúdo adulto não é apropriado para menores de 18 anos, se bets não são apropriadas para menores, são proibidas para menores de 18 anos, então o futebol vai ter que ter uma taxa proibido para menor, não recomendado para menor de 18 anos. Então, olha que loucura que a gente está. A evolução civilizatória do planeta está exigindo grandes reflexões e, eventualmente, passos atrás, né? Eu tenho certeza que sim. Mas vamos lá. No nosso quinto bloco, o jornalismo investigativo. Nessa categoria, venceu a reportagem Verdadeiro Comércio, Balcão de Sentenças no Superior Tribunal de Justiça. Publicado pela revista Piauí e assinado pelo jornalista Breno Pires. A investigação revelou um esquema de venda de decisões no STJ, expondo conexões entre interesses privados, fluxos financeiros e decisões judiciais em 11 gabinetes. A pergunta que eu faço aos três é a seguinte: qual é o papel do jornalismo investigativo na revelação de esquemas de corrupção e no fortalecimento da transparência e da integridade das instituições? Você começa. Bom, você estava olhando para mim que queria começar. Mas na definição da evolução do caminho das democracias hoje, não é? A gente ultrapassa os sistemas de organização do Estado, né? Entre executivo, legislativo e judiciário. De repente é dito que tem o quarto poder, que é a imprensa, não é isso? Exato. Então, considero que o jornalismo investigativo ele é essencial para que a gente siga na direção de uma sociedade civilizada. Nós estamos aí na iminência das eleições para substituição do presidente da República e esse jornalismo investigativo ele pode, como aqui mostra, né, nos dar pistas para a gente conseguir neutralizar mentiras, corrupção, uma série de descaminhos da sociedade, né? Acho absolutamente essencial que existam tais profissionais em que pese, fico imaginando até o risco de vida que esses caras enfrentam na obtenção de informações, não é? Por muito menos a moça lá daquele argentino, né? A namorada do argentino na Bolívia sofreu uma tentativa de assassinato. Quase foi assassinada e está num hospital lá e tal, não é? E aí, de fato, nós precisamos garantir que esta coisa, digamos que informal, não é uma organização, mas temos que contar com gente de grande densidade espiritual, densidade de formação, e integridade, né? E jovens curiosos que vão a campo levantar informações e divulgá-las, né? No caso temos a Piauí, às vezes ele levanta informações e não tem quem publica, não é? Então, o jornalista e um sistema auxiliar indispensáveis. E o prêmio é muito bem-vindo e a quantidade de fatos e elementos que ele cita aqui é de deixar qualquer um arrepiado. Eu acho que tem um ponto aqui, primeiro que eu concordo plenamente com o que o Dr. Sérgio colocou, na questão do jornalismo investigativo ser fundamental e essencial para a descoberta de
corrupção ou de descaminho ou de desvios de conduta do poder público, ou seja, do poder privado. Sem dúvida. Nós tivemos recentemente tanto exemplos do poder público, né, de corrupção, feitas e apuradas a partir de jornalistas que, além de toda a questão que o senhor colocou, de coragem, tem uma questão que é muito importante no jornalismo investigativo, que é a persistência. Sem dúvida. É você seguir aquele cheiro, né, daquela pista, ir atrás e fazer, de fato, um processo de investigação muito robusto que é feito em matérias como essa do Breno, por exemplo. Mas, principalmente, e não só, né, do poder público, mas também do segmento privado. Toda a questão do Banco Master nasceu de matéria jornalística, de denúncias feitas a partir de veículos, a partir de jornalistas. A Malu Gaspar, do Globo, uma jornalista, foi a primeira que trouxe o caso no Globo e que sofreu ameaças absurdas. Né? Ela e o Lauro Jardim estavam lá no foco, né, para sofrerem, né, sanções ou atentados das pessoas que estavam ali envolvidas. E hoje, só um ponto que eu acho que é muito importante da gente trazer aqui, né, o Palavra Aberta acompanha, junto numa coalizão com 11 instituições, a gente faz uma coalizão, temos uma coalizão em defesa do jornalismo. E um dos grandes pontos é a falta de entendimento do papel do jornalista em relação pelo público e principalmente as ameaças sofridas por jornalistas no exercício da sua profissão. E principalmente jornalistas mulheres, que são ameaçadas, são até vítimas de assédio virtual. Né, que ali com difamação, com calúnia, inclusive com tentativa de utilizar recursos e palavreados chulos para desacreditar, né, a sua profissão, a sua atuação. Então, eu acho que quando o INAC reconhece o jornalismo investigativo num prêmio dessa categoria, eu vejo que a gente, de fato, está ajudando a construir uma consciência em relação à importância do jornalismo investigativo e do jornalismo profissional como um todo. Muito bem. Sem dúvida. O jornalismo profissional é fundamental para o funcionamento da democracia, para o funcionamento da economia, para o funcionamento da política e para o funcionamento da coisa pública, ou seja, que não haja corrupção e que haja eficiência. A FENAGE, que é a Federação Nacional de Jornalistas, portanto, uma organização sindical dos profissionais do jornalismo. E a ABERT, que congrega as emissoras de rádio e televisão, junto com a NJ e a ANER, as duas instituições, uma patronal e uma dos trabalhadores, têm relatórios anuais que revelam o quão sujeitos à violência são os jornalistas e principalmente as jornalistas. Então, é grave que aqueles que estão trabalhando por nós, como o premiado Bruno Pires, que estão contando para nós sobre os malfeitos no judiciário, no legislativo ou no executivo, depois, por terem feito bem o seu trabalho, podem ser vítimas de violência direta, física, violência por meio de ameaças, violência por meio de hordas digitais, robôs que ofendem, que achincalham, que enxovalham. Então, o jornalismo investigativo é fundamental para o combate à corrupção e é fundamental para que haja eficiência na coisa pública. E o Breno, no seu discurso, quando ganhou o prêmio de jornalismo investigativo, comentou: investigar o judiciário, às vezes, é mais difícil. Então, ele, como jornalista, indicou isso e nós, como sociedade, precisamos entender. Então, investigar o judiciário pode ser realmente mais complicado. E o Brasil hoje discute um assunto que eu considero muito importante, que é o do sigilo da fonte. O sigilo da fonte, ou seja, o fato de que o jornalista pode conversar com alguém que tem contato com a atitude criminosa e tem o direito de não revelar quem é essa pessoa, isso é um patrimônio nosso, da sociedade. Não é um direito do jornalista, é um patrimônio nosso, porque na medida em que ele protege a fonte, ele consegue revelar o fato. Se a gente punir o jornalista que preserva a sua fonte, nós vamos estar punindo a sociedade, porque nós vamos ficar mais longe da verdade. Então, é preciso assegurar que o jornalista, do grande veículo, do pequeno veículo, todos esses profissionais sejam protegidos do básico, que é não ser sujeitos à violência física ou de outra forma, mas que também tenham oportunidade de trabalhar com independência e com observância do sigilo de fonte. O Brasil tem os chamados desertos de notícia, ou seja, pequenas localidades em que não há veículos locais. O blogueiro da pequena cidade, ele é
a grande mídia daquela pequena localidade. Se ele não puder trabalhar com sigilo de fonte, ele não vai poder desempenhar essa função tão importante do jornalismo investigativo. Esse é um problema do mundo e nós vamos ter que enfrentar. Sem dúvida. Vamos para o sexto bloco, tecnologia e inovação, e eu vou pedir que a resposta de vocês seja de apenas 1 minuto cada um, porque senão nós não chegamos no sétimo, que é o mais importante dos prêmios. Então, na categoria Inovação e Tecnologia, venceu o projeto Cidadão Inteligência Artificial, desenvolvido por Anderson Henrique da Silva, do IF Sul de Minas. A plataforma Open Source utiliza inteligência artificial para analisar dados de transparência federal, identificar anomalias e transformar informações complexas em consultas e relatórios acessíveis ao cidadão. Lá vai a pergunta. Na avaliação de vocês, como tecnologias como essa podem ampliar o controle social e fortalecer a transparência e a prevenção da corrupção? Por favor, 1 minuto cada um. Começa, Sérgio. Bom, acho que esse trabalho é um pouco síntese do que nós já falamos aqui, não é? Sem dúvida. Ele toca com o trabalho da informação, ele toca com o trabalho da divulgação. Você, Patrícia, é especialista em comunicação, né? E, como você falou, ele traz a importância do controle social, né? Para que o Brasil seja um país de futuro, nós precisamos trazer a população, né, a favor das grandes causas, né? Não há outro jeito se não for trabalhando com dados. Eu tinha um professor que dizia, o brasileiro às vezes não gosta de contar. Ele diz assim, na minha experiência quase nunca. O outro fala assim, sempre eu vejo isso aí, não é? Então, nós precisamos ter dados. E a inteligência artificial e os gerenciamentos das várias atividades humanas precisam produzir números. Esses números precisam ser disponibilizados para a sociedade para trazer a participação e a melhoria para nosso futuro, a nossa sociedade. Valtinho, doutor Walter. O uso da tecnologia hoje é fundamental. A tecnologia está generalizada na sociedade, na educação, em todo o campo. Eu imagino até que um dia nós vamos chegar a ter, a minha profissão, eu sou advogado, então presta atenção nas leis. Eu acredito que um dia a gente, ao invés de ter uma lei, vai ter um tutorial. O sistema a Constituição do Brasil vai ser um vídeo. Mas o fato é que a tecnologia mudou as nossas vidas. E usar como o nosso vencedor no prêmio na categoria de tecnologia a inteligência artificial e a capacidade de analisar grandes bancos de dados para assegurar a eficiência e combater a corrupção é fundamental. Foi muito bom que ele tenha sido o vencedor nessa categoria. E só um destaque adicional, nesse caso, o que me chamou a atenção foi essa vontade, né, do ganhador de fazer a tradução de informações complexas para que elas sejam acessíveis para o cidadão. Então, isso ajuda na transparência. E quanto mais transparência, mais combate à corrupção, né? Então, acho que esse é o nome, né? Cidadão AI, né? AI, de inteligência artificial. Exatamente. Então, acho que é isso. Obrigado. No bloco Comunicadores Locais, e vamos fechar essa edição com o último prêmio, na categoria Comunicadores Locais, como eu já disse, venceu a série O Bonde dos Fantasmas, de Roberta de Souza, do jornal Extra, do Rio de Janeiro. A investigação revelou um esquema envolvendo policiais militares do Rio de Janeiro com uso de armas da corporação em ações criminosas e fraude em registros de confrontos. As reportagens contribuíram para o afastamento de 5 policiais e a prisão de suspeitos, além de render a ela não só o prêmio principal na categoria Comunicadores Locais, como também o grande prêmio do INAC. De todos os primeiros prêmios que foram conferidos, esse foi o grande prêmio da noite de segunda-feira última no Teatro Municipal. Então, a série vencedora da categoria mostra que, como o jornalismo local pode revelar esquemas de corrupção e gerar consequências concretas. Na avaliação
dos senhores três aqui presentes. Qual é a importância desse tipo de investigação para fortalecer o controle social e a responsabilização de agentes públicos? Eu quero chamar a atenção que essa pessoa aqui, a Roberta de Souza do Oeste, é muito corajosa, porque ela foi combater exatamente o cerne da questão no Rio de Janeiro. Doutor Sérgio. Bom, disse que há um risco do Brasil caminhar para a mexicanização, né? Sim. Eu peço desculpa aos mexicanos, né, pelo uso dessa expressão aí na rua. Eu preferia entender de outro jeito. Mas nós, de fato, estamos com um risco eu vou falar risco, depois vocês me ajudam. Eu tenho que ser otimista como forma de sobrevivência, não é? Quero crer que o crime organizado ainda não dominou este país. Espero que nunca domine. Pois então, mas para sair dessas armadilhas, nós precisamos de cidadãos com coragem, né? E que tenham instrumentos que possam se comunicar com segmentos da sociedade, pelo menos, né? Em igrejas ou em comunidades de estudantes, enfim, de maneira que você crie um constrangimento de criminosos até certo ponto. Agora, vai ter que ter uma atitude oficial, é um problema muito grande, então você tem que ter o Estado, o aparelho de Estado, ligado nessas questões de segurança e tentando fechar o cerco sobre esses sistemas. A gente vê aí as questões de combustíveis, as questões de contrabando, as questões de falsificação, né? A questão de gatos, né? Quer dizer, de repente a gente precisa mostrar para a sociedade que fazer um gato de água, de energia elétrica, de sinais eletrônicos é uma coisa errada, não é? Quem é que pode comunicar isso? É alguém que está junto daquela sociedade e um trabalho intenso, né? A gente já falou isso aqui em outros dos temas, né? Muito bem. Doutor Walter. Eu, mais que otimista, sou quase um empolgado em relação a esse assunto. O trabalho da jornalista premiada revela coragem muito grande da parte dela e eficiência do processo de investigação pela imprensa e pelas autoridades, porque resultou em prisões e portanto, deu certo. A sociedade foi protegida. E por que eu brinco dizendo que fico empolgado? Na plateia da cerimônia de entrega do prêmio, quando a jornalista recebeu o seu prêmio, ela foi aplaudida pelo público, autoridades presentes, mas também por inúmeros, talvez centenas ali de alunos de escolas aqui de São Paulo que estavam assistindo a premiação, ouvindo o depoimento dela. Ou seja, quem está ganhando essa disputa é a sociedade e não os criminosos. Eles são resistentes e nós também. De maneira que, se a gente é capaz de ter um instituto como o INAC, que atua há décadas no combate à corrupção, na premiação de uma jornalista que fez o trabalho, que resultou em punição, isso indica que nós estamos no bom caminho, que ela tenha ganho o grande prêmio, é também um troféu para a sociedade de que as coisas estão indo na direção correta. Muito bem. Eu acho que eu gosto da palavra empolgada, viu, Walter? Eu gosto porque eu acho que o grande prêmio ser para uma comunicadora, né, local, uma mulher, uma jornalista que foi lá com coragem, com determinação, conseguiu trazer à tona, né, um esquema de corrupção absurdo, sem medo, né? Quer dizer, eu tenho certeza que ela sentiu medo, mas ela foi à frente, ela venceu o medo, mas principalmente porque no momento que a gente está hoje, onde o papel da imprensa é tão questionado, a imprensa sofre com uma campanha de descredibilização tão grande,
ter um prêmio, né, o grande prêmio para uma reportagem de jornalismo investigativo, local, né, com tudo que isso significa, é fantástico para reconhecer que, de fato, sem uma imprensa livre, forte, independente, a gente não vai conseguir combater a corrupção, não vai conseguir promover a integridade para que a gente possa desenvolver o Brasil da forma como a gente quer. Então, eu vejo que, assim, eu adorei essa palavra empolgada, porque eu acho que é isso mesmo. Empolga e nos dá um calorzinho no coração em saber que a gente tem pessoas como a Roberta que podem levar isso adiante e fazer com que a gente, de fato, tenha transparência nos descaminhos, nos desvios de conduta. Então, muito bom. Fico muito feliz com isso. Olha, eu achei que as perguntas e as respostas foram muito bem respondidas pelos senhores. Obrigado. E dado o adiantado da hora, vou só dar mais 30, 40 segundos para cada um para encerrar. E depois eu faço o encerramento oficial. Começando pelo doutor Sérgio. Bom, inicialmente eu quero parabenizar o trabalho do Instituto Não Aceito Corrupção, em particular do Roberto Liviano, o seu trabalho aqui conosco, não é? Nós estamos criando, eu sempre vi, da minha experiência com química, quando eu era criança, adolescente, tem o fenômeno da cristalização. Você punha numa solução saturada de açúcar, punha um cristalzinho e deixa lá de um dia para o outro, e em volta daquele cristal se deposita o excesso e faz um cristalzão. Não é? Então, o Instituto Não Aceito Corrupção já não é um cristalzinho, é um grande, uma grande organização e que ainda vai crescer mais. Então, eu quero parabenizar o INAC, agradecer aos dirigentes esse convite e esse trabalho que a gente está fazendo aqui é mais uma peça de estímulo para a sociedade, para aqueles de boa vontade, para seguirem um bom caminho. Muito obrigado, Sérgio Madeira. Walter, por favor. Uma honra poder estar aqui com essa plateia, com esses companheiros de mesa desse nível, dessa qualidade. E eu queria fazer uma referência específica para a Patrícia Blanco, porque o INAC é uma organização da sociedade civil, em que pessoas da sociedade civil, de maneira gratuita, pro bono, como a gente diz, trabalham pelo bem da própria sociedade. Então, a gente não depende das autoridades. As pessoas do INAC trabalham porque gostam e acreditam nesse trabalho. A Patrícia Blanco, no Instituto Palavra Aberta, da mesma maneira, e hoje cumprindo uma missão valiosíssima de educação midiática. O que isso indica? Nós, da sociedade civil organizada, podemos fazer muito mais e devemos fazer muito mais. É desafiador, muitas vezes é difícil, mas o que esse programa e o prêmio, o 6º prêmio do INAC, demonstram é que o esforço vale a pena. Então, muito obrigado, parabéns para o INAC, parabéns ao Dr. Maluf, parabéns para o Dr. Liviano também, que é o grande padrinho desse projeto. Obrigado, Walter. Muito obrigado. E agora, Patrícia, para encerrar a sua parte. Bom, queria agradecer, é de fato uma delícia participar desse debate, é tão bom, a gente começa a falar, fica empolgada mesmo, e cumprimentar o INAC pelo 6º prêmio de integridade, dizer o quão fundamental é ter essa premiação e ter um instituto. Eu acho que é fundamental que a gente tenha, de fato, né, Walter, você colocou a questão do papel da sociedade civil nesse processo. Nós, da sociedade civil, falo pelo Instituto Palavra Aberta, somos braços até de levar a atuação da sociedade para, de fato, uma ação efetiva. Então, acho que é fundamental. Eu só queria terminar aqui, falando, fazendo uma correlação com a campanha do voto certo do INAC. E dizer que nós lá no Palavra Aberta temos um programa que chama Fake Tô Fora, Quem Vota Se Informa, que é voltado para o combate à desinformação no período eleitoral, junto ao público jovem que vai votar pela primeira vez. Então fica o convite. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Walter. E encerrando, quero dizer que se você quiser ver outras histórias sobre corrupção e contra a corrupção, não deixe de entrar nos nossos sites e assistir ao próximo programa. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Roberto, e obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.